Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Viver em Portugal é Mara, criado para divulgar as belezas de Portugal e dar informações importantes sobre o país e sobre a Europa para as pessoas que gostam de viajar e querem conhecer Portugal antes de vir para cá. Meu nome é Laércio, estou postando este vídeo em Vila Nova de Gaia do Porto, onde vivemos há vários anos. Assiste este vídeo até o final porque nele vamos falar sobre alguns monumentos romanos que sobreviveram até hoje em Portugal. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho na opção Todas para ver mais conteúdos como este quando os próximos vídeos forem postados. Os romanos deixaram em Portugal inúmeros vestígios da sua passagem pelo nosso país, desde ruínas de vilas, cidades, estradas e locais de culto, ou até mesmo industriais, podendo ser apreciadas pontes, teatros, barragens e aquedutos um pouco por todo o território. Alguns destes monumentos romanos ainda continuam de pé e são testemunhas imponentes das avançadas técnicas de construção deste povo, com muitos destes monumentos a serem usados até relativamente pouco tempo. Barragem romana da Nossa Senhora da Represa. Essa barragem, com uma murada de 80 metros de comprimento por 1,60 m de largura e com altura máxima de 1,80 m, foi construída para reter as águas pluviais e das fontes que se localizam nas imediações. A intenção era que estas pudessem ser utilizadas nos diversos trabalhos agrícolas realizados na zona, algo que demonstra o engenho dos romanos em construções desse tipo. Este local é um imóvel de interesse público desde 1997. Ponte Romana da Ribeira de Odivelas. Esta ponte, a cerca de 3 quilômetros de Vila Ruiva, é uma das mais monumentais pontes romanas existentes em Portugal, com cerca de 120 metros de comprimento, cerca de 5 metros de largura e cerca de 5 metros de altura máxima. Fazia parte de uma antiga estrada romana que ligava Faro a Beja. É sustentada por pilares e rematada por mais de 20 arcos. Está classificada como monumento nacional. Tal como outras pontes romanas no território nacional, encontra-se algo degradada. Ruínas de Conímbriga. O sítio de Conímbriga, povoado desde tempos pré-históricos, foi ocupado por tropas romanas em 139 a.C., tendo se tornado uma próspera capital da província da Lusitânia. As ruínas da cidade são uma atração muito popular, podendo deleitar-se com os diversos vestígios de casas, de locais como o Fórum e com um museu, que guarda vestígios encontrados durante escavações. Ruínas de Milreu. A 8 quilômetros do Faro, a vila romana de Milreu teve ocupação continuada desde o século I até o século XI e terá sido habitada por famílias de elevado estatuto social e político. O local mantém preservados os diversos edifícios do cotidiano e de vivência lúdica. Entre os séculos XVI e XIX, foi erguida uma casa rural sobre as divisões privadas da antiga Casa Romana. Ruínas do Teatro Romano de Lisboa. Foi construída na época de Augusto, inaugurado na de Nero, tendo sido abandonado no século IV d.C. As suas ruínas foram descobertas em 1798
e, a partir de 1964, diversas campanhas arqueológicas recuperaram parte das bancadas, da orquestra, da boca da cena e do palco. Em 2001, criou-se o Museu do Teatro Romano, que nos dá a conhecer melhor esse espaço. Como curiosidade, refere-se de este ter sido um dos primeiros edifícios a ser construído na antiga Lisboa romana, o que teria sido um sinal da importância que a cidade tinha na época. Amaia. A cidade romana de Amaia ficou perdida no Vale de Aramanha, no Alentejo, e apenas foi redescoberta no século passado. Desde então, está a ser escavada e investigada por cientistas de todo o mundo, e graças a isso, os arqueólogos conhecem hoje o desenho e a arquitetura de Amaia, que era uma cidade muito importante na época dos romanos e ainda hoje não se sabe ao certo porque o motivo terá sido abandonado. Ruínas romanas de Troia. Com mais de 2.000 anos de história, é o maior complexo de produção de salgas de peixe conhecido do mundo romano. O local foi construído para aproveitar a riqueza de peixe do Atlântico e a qualidade do sal das margens do Sato. O local, ocupado até o século VI, é monumento nacional desde 1910. O sítio arqueológico está aberto a visitas e é possível compreender a importância econômica que este local teve no Império Romano e na Península Ibérica. Termas Romanas de São Pedro do Sul. Nestas termas romanas, podem ainda observar-se os restos de uma piscina, troços de fustes e capitéis, grandes colunas e lápides com inscrições. O edifício, conhecido como Piscina de Dom Afonso Henriques, é propriedade da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1938. Ponte de Trajano. Obra-prima da engenharia romana, com praticamente 2.000 anos de existência, ligava a cidade de Bracara Augusta, atual Braga, a Astúrica Augusta, atual Astorga, estendendo seu tabuleiro granítico ao longo de quase 150 metros. A ponte conta com 18 arcos originais, mas nem todos eles se veem. Hoje é uma ponte pedonal, embora tenha sido usada para o trânsito até há 20 anos atrás. Trata-se de um dos grandes símbolos da cidade de Chaves e é provavelmente a ponte romana mais antiga de Portugal e também aquela que se encontra em melhor estado de conservação. Templo Romano de Évora. A construção deste templo remonta ao I século, altura em que a cidade era conhecida como Liberatia Iulia. Com as invasões germânicas do século V, a cidade foi praticamente destruída na totalidade, e do Fórum Romano apenas sobraram as ruínas do templo, que perduram até os nossos dias. Na Idade Média, as ruínas foram incorporadas nas paredes do castelo, mas felizmente recuperou-se este monumento. Hoje é um dos mais icônicos monumentos do Centro Histórico de Évora. Vila Cardilho. No Concelho de Torres Novas, podemos encontrar as ruínas romanas de Vila Cardilho, postas a descoberto a partir de 1962. Descobriu-se um conjunto de alicerces, bases de colunas e pavimentos ornamentados com diversos padrões, e foi permitido recolher um vasto espólio, parte do qual se encontra no Museu Municipal Carlos Reis. A Vila Cardilho
é monumento nacional desde 1967. Vila de São Cucufate. Essa vila romana é considerada a melhor residência rural romana em Portugal, embora, a partir do século XVII, os frades agostinhos de São Vicente de Fora tenham ocupado este local, abandonado a partir do século XVII. Nesta vila, encontra-se um edifício de 2 pisos, com um longo corpo central e delimitado por 2 corpos laterais salientes. Termas romanas do Alto da Cividade. Encontram-se próximas do Museu Arqueológico Dom Diogo Souza. São um grande complexo de banhos, compostos por valiosas ruínas que contam com o teatro anexado, datado do século II d.C. As termas foram descobertas durante escavações levadas a cabo em Cividade, uma pequena freguesia do concelho de Braga, durante o ano de 1977. Jeira Romana. No Parque Nacional da Peneda Gerês, Concelho de Terras de Mouro, perdura no tempo uma relíquia histórica que vale a pena conhecer. A Jeira, Via Nova ou Via Romana 18, 3 nomes pelos quais é conhecida, é uma estrada romana pertencente ao itinerário de Antonino e a mais bem preservada na Península Ibérica. Estima-se que essa rede de acessos tenha sido construída pelos romanos no século I d.C. e antigamente se desenrolasse por mais de 318 quilômetros, ligando Braga, Bracara Augusta, a cidade espanhola de Astorga, Astúrica Augusta. Termas romanas de Chaves. A cidade de Chaves é provavelmente a mais rica do país em monumentos romanos. Para além de sua famosa ponte de Trajano, existem também as termas romanas, descobertas recentemente durante as escavações para um parque subterrâneo. Terão sido construídas há 2000 anos, aproximadamente. A existência das águas termais foi um dos motivos para o desenvolvimento da cidade na época. Por razões desconhecidas, foram abandonadas e acabaram soterradas e esquecidas. Hoje, estão de novo abertas ao público, num museu situado na zona histórica da cidade. Obrigado por assistir este vídeo. Esperamos que tenha inspirado você a descobrir mais sobre Portugal. Veja também o vídeo mostrado no alto e os outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo.